Graças e paz a todos, queridos meus irmãos. Estamos com mais uma lição da nossa EBD online. E essa lição que vamos estar estudando domingo agora, ela é a lição de número 13, é a última lição. Então, estou com um professor aqui também, Eduardo, simpatizante do grego, e ele vai estar nos dando um apoio aqui, moral, espiritual e também de conhecimento dessa aula tão rica e maravilhosa que é a nossa lições da EBD. A lição de domingo é a lição número 13. Domingo é o dia 29 de setembro de 2024. O tema da lição é Esté, a portadora das boas novas. Tá? Meu professor Eduardo, leia para mim, por gentileza, o textuário. Primeiro se apresente para os nossos irmãos aí que estão nos assistindo. Tem pessoas que nos assistem da Amazonas, de vários outros estados do Brasil, Rio Grande do Norte, onde estivemos por quase 3 anos, e em vários outros lugares, Cuiabá, em outros estados, em toda a região do Brasil, tem gente nos assistindo. Outra coisa, se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, tá? Estamos com essa aula com o nosso professor Eduardo e vamos estar depois trazendo outras aulas também e outros assuntos pertinentes à palavra de Deus, como escatologia, certo? O arrebatamento da igreja, quais são as duas fases do arrebatamento da igreja, se o arrebatamento é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mesotribulacionista, e aí você vai estar aprendendo conosco. Pode ler, meu irmão, o textual e depois pode ler para nós também a verdade prática. Primeiro se apresente, tá bom? Com a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Eduardo, estou aqui com o nosso estimado irmão Samuel, o mesmo presbítero da igreja, para tratarmos de mais um assunto relevante. Nos foi dada a oportunidade de trazermos o texto áureo logo após a verdade prática. Então vamos ler o texto áureo. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esté capítulo 8, versículo 16. E a verdade prática diz a seguinte expressão: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nosso irmão Samuel. Queridos, vamos estar iniciando assim, cantando um dos hinos da harpa, que é pedido. São pedidos 3, mas por causa do nosso tempo, vamos cantar apenas um, que é o de número 227 da nossa harpa cristã, tá bom? Antes de mais nada, vamos também orar, né? A gente passou assim, nós vamos orar. Pai, queremos te pedir por esta aula tão abençoada que tu vai nos conceder na tarde deste dia. Ó Pai, contempla cada um que está nos assistindo, abre a mente, traga a iluminação do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o hino 227, Deus amou este mundo. Tá bom? A gente vai acompanhar aqui com o pandeirozinho, para não ficar tão... para ficar mais aconchegante, tá? Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperanças ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade ter. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Vai-se com quem em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e
receberás coroa. Amém? Glória ao nome de Jesus. O Senhor seja louvado eternamente. Queridos, vamos estar iniciando assim com o nosso professor Eduardo, dando início à primeira aula desse trimestre. O trimestre que nós estamos estudando e que já está no fim, hoje é a última aula, ele tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Está aqui, ó. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então esse assunto tem muito a ver com família. Nos faz lembrar também que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, nos deu a oportunidade de escrever essa apostila celebrando o matrimônio ideal, que vai falar de família. E a gente vai estar aproveitando nesse momento nosso professor Eduardo aqui para a gente dar continuidade, dando um resumo panorâmico de cada lição, tá bom? Vamos entrar nesse desafio aí bastante grande, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? A primeira lição, ela tem por título, qual é o título aí, Eduardo? Duas importantes mulheres na história de um povo. Pronto, comente um pouquinho, Eduardo, sobre essa lição para nós. Comente um pouco sobre ela. Antes de mais nada, eu quero aqui trazer o tema geral da lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Só por questão de conhecimento, a palavra família, ela deriva-se do hebraico mishparra e baip, e essa expressão família, ela é usada em toda a Bíblia aproximadamente cerca de 474 vezes. Haja vista a importância da família como a primeira instituição que Deus ele estabeleceu. Mas, adentrando na primeira lição, e aí eu quero trazer de forma sucinta o texto áureo da lição de número 1, em Ruth, capítulo 4, versículo 14, diz a seguinte expressão: então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. O que chama atenção nessa primeira lição é justamente a importância da família e a importância de um remidor na família. Haja vista, vimos que Ruth, no qual o seu nome significa companheira, significa amizade, e vejamos que mais outras mulheres importantes estão inseridas nesse contexto, assim como Noemi e Orfa. Essas três mulheres, elas ficaram viúvas, respectivamente. Noemi perdeu seu esposo, Elimeleque, que significa em hebraico, o meu Deus é rei, e os seus filhos também foram Quilom e Malom, né? Malom e Quilion, muito Malom e bem. Quilion. Uhum. Malom e Quilion. Malom significa doente e Quilion significa desfalecimento ou desfalecido. E o que chama atenção é que ficaram três mulheres viúvas. Verdade. Mas a lição fala, meu querido, prezado professor e presbítero Samuel, sobre o remidor. E interessante que Ruth, ela é um tipo da igreja, enquanto que Boaz é da tipologia de Cristo. Sim, verdade. O nosso querido presbítero quer fazer algum adendo também sobre essa lição? Eu acho importante, professor Eduardo, que eu dentro ainda de... Sempre eu gosto de fazer uma introdução, além da própria introdução do comentarista, eu faço minha própria introdução,
E na minha introdução eu coloquei que Ruth e Esté são os únicos livros da Bíblia que levam nomes de mulher. É bem propício isso, porque assim, se você pegar todos os 66 livros da Bíblia, nenhum tem nome de mulher. Mas os únicos livros da Bíblia que levam nome de mulher é Ruth e Esté. Para você ver a importância dessas mulheres para nós hoje, para as mulheres da atualidade, né? O que elas podem aprender, o que princípio espiritual pode se aprender com essas mulheres, professor Eduardo. Então, ó, ver, são 2 livros históricos, é bom a gente lembrar, né? Que a gente está fazendo um resumo panorâmico, então não vamos detalhar muito, mas são 2 livros históricos. Uma é gentil, né? Moabita, né? Casada com um judeu, e uma é judia, casada com um gentil. Enquanto que Ruth é moabita e gentil, casada com um judeu, Boaz, Esté é judia, casada com um gentil Assuero, né? Que dentro das perspectivas dos reis, biblicamente, só existe 3 reis, professor. Rei de reis. Entre eles está o Nabucodonosor, que significa defensor de limites. Entre eles está Artaxerxes, que é justamente esse rei aqui. E o outro que é o rei Herodes, que eles foram considerados rei de reis. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse que existe um que é chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. Capítulo 1, versículo 7, que vai estar no manto e na coxa dele escrito, que é o Senhor Jesus Cristo, sobre todos esses reis. Esse rei de reis passaram, mas o rei dos reis virá aí, está em breve, né? Então vamos lá. Ainda dentro dessa perspectiva dessa lição, viveram em tempos e épocas diferentes, não é isso? Muito bem. Uma no período dos juízes e a outra depois do cativeiro babilônico, que foi 70 anos de cativeiro, onde eles colocaram as harpas no salgueiro, porque não tinham o que cantar de alegria numa terra longínqua, né, onde o templo tinha sido destruído. 2 também importantes mulheres na história do povo de Deus. Por quê? Ruth é uma mulher que significa amizade, e Esté, é bom lembrar, viu, meu professor Eduardo, que tem muito pregador que diz, não, porque Esté, Deus pega a mulher e coloca ela como uma estrela, e se esquece que o nome Esté é um nome persa, né? Verdade. E é um nome que significa a deusa do céu. É um nome de uma divindade babilônica que era adorado lá. Então, a gente precisa descartar isso. O nome de Esté, que foi dado como judia, é Hadassah. O Hadassah, que fala de uma planta cheirosa, e também era uma planta que servia para fazer arranjos, né, nas festas. Então, a gente passando assim adiante, a gente já vai passar, professor Eduardo, provavelmente para a lição 2, por causa do horário. Senão a gente não vai ter como tratar isso tudo, não. Mas ainda dentro dessa lição 1, Ruth é uma mulher importante para a linhagem de Davi. Né? A gente vai ver isso aqui na continuidade. Né? Ela é descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló. Lembra que as filhas de Ló, a mais velha e a mais nova, coabitaram com ele, e veio os moabitas e amonitas. Então ela vem dessa incidência incestuosa. Mas você vê, faz parte da linhagem do Messias. Né? É interessante isso aí. Mas vamos mais adiante, por causa do tempo que não é nos dado aqui. Então vamos para a segunda lição, o livro de Ruth, que é uma lição também introdutória, né? O livro de Ruth. Aí você tem alguma coisa, professor Eduardo, para comentar sobre esse livro de Ruth? Resuma ele rapidinho para a gente já ir para a terceira lição, por favor. Tem 5 minutos aí para a gente, tá? Na verdade, o livro de Ruth, a Bíblia hebraica coloca o livro de Ruth na última divisão principal, com um dos 5 medilhotes, que significam os 5 rolos. Lamentações, Eclesiastes, Cantares, Esté e Ruth. E o que aprendemos com o livro de Ruth é que esse livro ele é composto de 4 capítulos e 85 versículos. A saber, esse livro de Ruth tem como cenário Belém. Olha aí. A cidade de Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Muito bem, a terra do pão. Né? Então, Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade
era cercada por exuberantes campos de oliveira. Suas colheitas eram abundantes. Mas como o nosso professor Samuel falou aqui, Belém significa terra do pão. E aí, entende-se em resumo, já que estamos falando de Ruth, e mais na frente iremos falar sobre o livro de Esther, até para dar um adendo de que como o livro de Ruth era composto de 4 capítulos e 85 versículos, o livro de Esther é composto de 10 capítulos e 167 versículos, e também está inserido nos megilhotes, que são os 5 rolos. E interessante que você observa que a Bíblia hebraica, a gente vai ver a questão da Tanakh, na onde era composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, que significa escritos, porque as escrituras hebraicas, elas se dividiam em 3 partes: T-N-K, T, Torá, correspondente às leis; N, Nevim, correspondente aos profetas; e K, Ketuvim, correspondente aos escritos. Amém? O nosso professor Samuel. Amém. Queridos, vamos para a terceira lição, porque assim, como o tempo ele não dá para a gente detalhar tudo, mas nosso professor já deu uma deixa legal aí da segunda lição, e a terceira fala sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então veja bem, Deus colocou amor no coração tanto de Ruth, né, por Noemi, quanto de Noemi por Ruth. E é bem interessante a gente ver isso, porque o texto áureo vai dizer assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E isso ficou um clássico, né, da história da literatura bíblica do ocorrido. Enquanto a verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Queridos, dentro dessa questão dessa terceira lição, ela vai falar, a palavra-chave dessa lição é amor. Amor. A gente vai ver que no primeiro tópico, né, houve a proposta de Noemi. Noemi, ela lançou uma proposta, visto que não tinha mais filho, né, que agora estava viúva, e elas também, tanto Ruth como Esther, já foi dito pelo professor Eduardo, que ficaram viúvas. Então, houve uma crise em família. Então, dentro dessa crise, a gente vai ver que é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. A gente vai ver que ela não foi interesseira em momento algum, a gente vai ver que ela foi honesta, a gente vai ver que ela foi sincera, a gente vai ver que ela foi relevante, né? E dentro da perspectiva ainda, né, principal provedor da casa, que era o marido Elimeleque, né, no hebraico significa meu Deus é rei, mas infelizmente ele veio a falecer, e aí ela ficou sem sustento. Uma viúva naquela época, professor Eduardo, não é como hoje, né, que existem outros meios. Então, havia também morrido seus filhos, né, Malom, que significa doença, ou é adoentado. Como é que se bota o nome do menino adoentado? Provavelmente esse menino já tem algum problema, professor Eduardo, desde a infância. É verdade. Né? Eu não sei se na respiração, não sei se algum outro problema físico, Sim. né? Porém a Bíblia não dá detalhe, mas pelo nome que eles colocaram, e tendo em vista que no Antigo Testamento todo nome estava levado a alguma consideração de fatos, né? Era um de nome questão do caráter, né? Era, né? Por exemplo, Sarai, princesa, né? Abraão, pai de multidão. Então, tudo tinha um significado. Jacó, né, suplantador, né, aquele que nasce agarrado no calcanhar do irmão. Então, assim por diante, a gente já classifica, caracteriza como se algo que tinha alguma coisa a ver. Há quem diga também, meu professor Samuel,
que até o nome Noemi, que fala de algo agradável, doçura, Doçura. né? E quando ela perdeu seu esposo e perdeu seus 2 filhos, Amarga, ela né? passou a ser chamada de Mara, que Amarga, significa né? amarga, né? Quis ser chamada de Mara. Verdade. Então aí, Quilom, definhamento. Meu Deus do céu. Como é que você bota o nome do menino desse tipo? Então casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, né? Que significa amizade. E você vai ver que grande foi essa amizade que ela teve com Noemi, a ponto de se uma amar a outra. Isso aqui, meu professor Eduardo, nos mostra um modelo como se deve ser a família. O genro deve tratar a nora, ou a nora deve tratar a sogra como mãe. E a sogra deve tratar a sua nora como filha, mas uma filha que ela ganha. Porque quando você casa com a mulher, você não casa com a mulher, você casa também com a família dela, certo? Então, minha sogra eu considero como uma mãe, meu sogro eu considero como um pai, ainda que eu tenha meu pai biológico, minha mãe biológica, mas eu considero, e dá muito certo, e a gente viu que a história ela continua e é linda, mas a gente vai ter que pular para a 4ª lição, devido ao nosso tempo, curto espaço de tempo, né? Senão a gente ficaríamos aqui hora com vocês. Mas aí a aula pode ficar muito alongada e aí tem pessoas que não vão estar assistindo. Então, a lição de número 4, meu professor Eduardo, o que é que você tem a dizer dessa lição, que tem por título O Encontro de Ruth e Boaz? Acrescenta aí alguma coisa para nós? É interessante, meus queridos irmãos, que essa 4ª lição, o encontro de Ruth com Boaz, é uma lição também de grande relevância, porque a verdade prática vai dizer que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Interessante que, quando falamos do encontro de Ruth com Boaz, podemos trazer assim, e na lição de número 5 vai trazer com mais riqueza de detalhe, mas aprendemos aqui que Ruth e Boaz também simboliza Cristo e a igreja. Sim, com certeza. É verdade. E a Bíblia do expositor de Tim Suega, né? Eu estou até com ela aqui, coincidência ou não, ela vai apresentar dessa mesma maneira. A Bíblia do expositor Jimmy Suega, muito boa. Se você não tem ainda, adquira. Ela vai tratar também dessa mesma forma aí, como o nosso professor Eduardo está citando. Muito bem. Então, essa lição, esse encontro de Ruth com Boaz, Ruth, ela simboliza a igreja, e Boaz, ele é da tipologia de Cristo, porque ele é o remidor. Interessante que podemos observar que a palavra remi, ela no grego, a palavra hexagorazomenoi no grego, esse termo é um termo bastante elucidativo, e aí aprendemos muito com essa lição, porque a verdade prática ela fala por si só, quando vai dizer que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então, essa lição, ela em resumo, ela traz isso aí. Eu não sei se o nosso professor Samuel ele quer acrescentar alguma coisa dentro dessa lição. Eu vou dar uma pincelada aqui, meu professor Eduardo, dentro de cada tópico dela, tá bom? No primeiro tópico, Boaz significa o remidor, como já foi dito pelo professor. Ele era um homem próspero. Boaz no hebraico significa força, ou seja, a força está nele, tá? Tem significado também de um homem valente. Você vai ver que era um homem próspero, era um homem que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, e acima de tudo era um homem temente a Deus e generoso. Um conselho, meu professor Eduardo, que eu dou à minha filha tem 10 anos, é que um dia, quando ela procurar alguém para casar, ela case um homem que tenha temor a Deus e seja trabalhador. Porque aí ela nem vai passar fome espiritual nem material. Muito bem, tá bom? Porque o pai, o marido, ele é um sacerdote do lar. Tá bom? Então, olha, o seu nome é encontrado no livro de Ruth e nas genealogias, em 1 Crônicas 2:12, filho de Salmão, está em Mateus capítulo 1, versículo 5, está em Lucas também, capítulo 8, versículo 1. Então, Eduardo, ele era um proprietário de terras. Ele era um empreendedor, ele era temente a Deus, ele viveu em Belém de Judá, na terra do pão, ele era um homem valente e poderoso. Né? Já no segundo subtópico da lição, do primeiro ponto, vai dizer Goel e Levi.
Ou seja, Goel é um termo hebraico para a palavra redimir. Ou seja, semelhante a redentor, né? Cristo é o nosso redentor, Boaz é uma simbologia do nosso Cristo redentor. E aí veio e restaurou a vida da Moabita, né, por nome de Ruth. Então, pelo qual a Bíblia hebraica e a tradução rabínica denotam um parente apto a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima, que foi o que ocorreu. Né? A gente vai ver que já a palavra Levi em hebraico significa junto ou aderido. Veja bem, Boaz é um tipo de Cristo, como já foi citado, Ruth, um tipo da igreja. Jesus necessita ser homem para nos redimir, lembra disso? O verbo se fez carne, ou seja, a palavra que estava ali agindo na criação. No capítulo 1 de João diz agora: o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E no capítulo 1, versículo 15, diz que ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então, o matrimônio de Ruth aponta para o lar abastecido, né? Abastado, melhor dizendo, do qual ela foi posta, apontam também para o gozo satisfatório, viu, professor Eduardo? Sim. E a plenitude das bênçãos que a união com Cristo assegura ao coração que confia nele. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião, Salmo 125, né, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E no terceiro subtópico, professor Dário, diz também que o temor e respeito, vai falar do temor e respeito. Boaz era um homem temente a Deus, lembra que eu falei? Provérbio 9 e 10 vai falar sobre isso. Ele era um patrão respeitador e também respeitado, tá no capítulo 2, versículo 4 de Ruth. Havia mútua consideração entre eles, patrão e empregado, né? Isso aqui também serve, professor Eduardo, como um princípio espiritual para os patrões de hoje, né? Respeitar o empregado, tratar bem para que o empregado também lhe trate bem. Então, servir com temor e tremor como a Cristo, a gente vai ver em Efésios 5 e 6 ao 9, que temos que servir com temor e tremor, servindo em simplicidade de coração. Eu vou dar uma continuidade já na quinta lição, para a gente não ficar muito, não estender demais aqui o assunto. Na quinta lição, professor Eduardo, vai falar sobre o casamento de Ruth e Boaz. Acrescente alguma coisa para nós, por gentileza, que eu também vou trazer alguma deixa sobre isso aí. A respeito dessa quinta lição, podemos aprender a respeito do casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Eu falei aqui logo no início sobre a família, mas eu quero falar um pouco também sobre o casamento. Interessante que existem 3 princípios básicos do casamento. O casamento, ele precisa ser monogâmico, positivo, indissolúvel e heterossexual. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai dizer, falando a respeito da indissolubilidade, só para que os irmãos possam conhecer, né, que o que Deus uniu, o homem não separe. Infelizmente, existe hoje uma emenda constitucional do dia 13 de julho de 2010, de número 66, parágrafo 6º, que já defende a lei do divórcio. Porém, a palavra de Deus vai dizer que o que Deus uniu, o homem não separe. Interessante que a palavra remissão é quase todas as coisas segundo a lei, né? Se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não haveria remissão. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Nosso irmão Samuel. Professor Eduardo, dentro ainda dessa perspectiva do casamento que o senhor falou sobre que o que Deus uniu não separe o homem, eu colocaria aqui na nossa apostila sobre casamento, celebrando o matrimônio ideal. Inclusive hoje eu vou estar presenteando meu amigo uma apostila dessa. Eu coloquei aqui sobre considerando os 3 verbos do casamento, tá? O termo deixar do hebraico, sair, se afastar, abandonar. Claro que cada coisa aqui tem um seu significado. Tá? Tem uma palavra do hebraico, ela tem 3, 4 significados, mas isso tem que contextualizar para não virar um pretexto. Tá bom, professor Dário? Então, este ato, né, ele é visível, gera independência em 4 áreas: área física, geográfica, financeira
e emocional. O camarada casou, ele vai ter 4 atos visíveis na vida dele. Física, ele vai estar agora coabitando com a sua esposa. Sim. Geográfica, ele vai estar morando com a sua esposa, vai ter a questão da geografia da casa. Mora onde? Eu moro em tal lugar, né? Financeira, ele vai estar agora mantendo tudo, fazendo a feira, pagando a água, a luz, e o aluguel, a internet e outras coisas mais. E emocional, por quê? Porque ele vai trabalhar a sua esposa emocionalmente, vão estar vivendo ali as alegrias, as tristezas, as dores, né? Na saúde ou na doença. Tá? Então também existe o verbo unir, que do hebraico significa apegar-se, fala do caráter da união matrimonial. Isto envolve compromisso de uma união permanente, conforme Mateus 19,6, uma união monogâmica, um homem e uma mulher, tá? Gênesis 2:22, uma união heterossexual, macho e fêmea. Ishi, no hebraico, e Isha, tá bom? E uma união monossomática, ainda tem isso, professor Eduardo, que são 2 almas em um só corpo, conforme Gênesis 2:24. Ambos agora são uma só carne. A ideia de uma só carne é 2 almas em um corpo só. Sim, tá? Então, olha, existe também o termo tornar-se, ou seja, apegar, unir e ser, tornar-se. Significa existir, que foca a privacidade do casal nas áreas espiritual, a mesma fé, intelectual, o mesmo saber. Olha, o casal precisa crescer, professor Eduardo, intelectualmente junto. Verdade. Se o homem cresce intelectualmente e a mulher não cresce, vai ter problema nesse relacionamento. Se a mulher cresce intelectualmente e o homem não cresce, vai ter problema no relacionamento. Verdade. Certo? Então são coisas muito sérias que as pessoas precisam saber. Na questão emocional, que é o mesmo sentimento das coisas, questão física, o desejo sexual, né? Obviamente oposto ao outro, a mulher gosta do homem, o homem gosta da mulher, né? Não gosta do mesmo sexo, que aí seria antibíblico, fora do contexto bíblico, tá bom? Não seria um casamento, não seria um casal, seria um par. Isso, um par. É então, e psicologicamente, o mesmo pensar, trabalhar as mesmas maneiras, ainda que tenha suas diferenças. Quer acrescentar mais alguma coisa dentro desse casamento ainda? Ruth? Muito bem. Dentro desse contexto que o nosso professor e presbítero Samuel falou, podemos observar que lá em Gênesis 2:18 vai dizer, viu Deus que não é bom que o homem esteja só. O verbo estar no presente do subjuntivo esteja deriva-se do hebraico raiá e fala de algo circunstancial e transitório do ser, ou seja, a solidão é um agravo à saúde psicofísica da criatura humana. É por isso que Deus, ele não deixaria um ser sem um semelhante para que pudesse comungar. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nem o próprio Deus estava só na eternidade, quando ele disse, façamos o homem. Então Deus, ele criou o homem para que não vivesse só. Amém? A gente vai observar, professor Eduardo, que a única coisa que Deus descarta é a solidão, né? No capítulo 1 de Gênesis, 7 vezes Deus vai falar que viu Deus que era bom, quando ele cria todas as coisas. Sim. Na última vez, no capítulo 1, versículo 31, me parece, ele vai dizer que viu Deus que era muito bom, e aí fecha. Mas no capítulo 2, versículo 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Fala em um adjuntor, um auxiliador e assim por diante. Mas a gente vai para a lição de número 6 agora, devido ao nosso tempo, tá bom? Que tem por título O Livro de Esther. Professor Eduardo, o que é que você tem a acrescentar ainda, ou rever aquilo que você falou do livro de Esther? Na realidade, o livro de Esther... Tem a questão da categorização, né, de Esther, tem a autoria, né, a data, muito bem. O características literárias. O livro de Esther também está inserido, como falei aqui no início, no livro dos Megilhotes, como falei a respeito do livro de Ruth. E o que significa os Megilhotes? Significa os 5 rolos, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Ruth e Esther. Interessante que o livro de Esther é composto de 10 capítulos e aproximadamente 167 versículos e não faz menção ao nome de Deus. Professor? Agora, professor Eduardo, apesar dele não fazer menção ao nome de Deus, as letras iniciais do nome de Deus, ela compõe o livro de Esther. Muito bem. E tem uma passagem que a gente ainda vai chegar nela aqui nas lições, mas que Mardoqueu vai dizer, se você, né,
se Esté não tomasse uma atitude referente àquela questão do decreto da matança dos judeus, de uma outra forma viria. Cabe muito o nome de Deus ali. Né? Se você não... Quem sabe, né? Você... Quando ele diz assim, quem sabe você não foi posta, ou seja, Deus não lhe colocou aí muito bem, para esse tal evento. É bem interessante, isso é bem curioso. Curioso, até porque uma das palavras-chave do livro de Esté é a palavra livramento. Livramento. Uma outra palavra que tem a ver com salvação. O significado muito de salvação bem. É livramento. Redenção. Né? Redenção. Muito bem. Okay. Uma outra palavra que pode ser também mencionada é a palavra providência. Providência. E providência cabe a quem? A Deus. A Deus. Muito bem, meu professor. Vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva ainda da questão do livro de Esté, o livro de Esté, né, que a gente está, né? Livro de Esté. Livro de Esté, que é a lição número 6, a gente vai ver aqui, minha gente, do primeiro tópico, a organização do livro, né? A categorização de Esté. Da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, tá? E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra os Meglot, né? Que já foi falado por Eduardo, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas, tá? A gente vai ver também na questão da característica literária. O livro de Esté tem 10 capítulos, já foi dito, né? Sim. Na questão da autoria e data, o autor de Esté é desconhecido, a gente não sabe, tá? Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa, meu professor. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrido em 465 a.C. Lembrando que Assuero não foi morto naquela questão lá que Mardoqueu, né? Ele passou a informação para Esté, e Esté passou para o rei e para os súditos do rei. E realmente eles já estavam fazendo uma averiguação e coube, realmente bateu com a informação, mas ele depois de alguns anos foi morto. Depois de alguns anos. Você vê como é que é a coisa. Então, outro fator levado em conta para esta datação é de ordem linguística. Tá? Linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego. Olha aí, tá? Da Grécia, sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Lembrando, professor Eduardo, que a história de Alexandre o Grande foi escrita 300 anos depois da sua morte. E ninguém diz que é mentira. Exato. A história de Platão e Aristóteles diz que tem 5 apenas, alguns tem 15, 16 manuscritos, outros que tem 5 manuscritos originais. Enquanto que o Novo Testamento tem aproximadamente de 15 mil a 25 mil manuscritos escritos. Lembrando que quando Paulo escreveu Coríntios, provavelmente fazia de 20 a 25 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, quando Paulo escreve sobre a ressurreição, que é uma das maiores esperanças de nós cristãos, que é a ressurreição e o arrebatamento da igreja, existiam pessoas vivas na época de Paulo que foram ressuscitadas no tempo que Jesus ressuscitou. Verdade. Minha gente, isso é uma prova clara. É uma prova cabal, não tem ateu que possa fazer você engolir algumas historinhas de carochinha que eles falam contra fatos, não há argumentos, né, professor? Muito bem. Então vamos lá. Vamos adiante para a lição de número 7, tá? A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Já estamos em 39 minutos de aula, tá? 40 minutos quase, e a gente ainda está na lição 7. Vamos correr. A deposição da rainha Esté, da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Você quer fazer alguma colocação logo para depois eu fazer? Vá fazendo e a gente complementa, tá? O período de tempo envolvido é de aproximadamente 10 anos, que vai de 483 a 473 a.C.
Em 483 a.C., a rainha Vasti ela foi deposta no terceiro ano de Assuero. Em 479 a.C., a rainha Esté ela foi coroada. Isso aconteceu no sétimo ano de Assuero. Enquanto que em 473 a.C., houve o livramento dos judeus do Purim, no 13º ano de Assuero. Sim, sim. Pode continuar se quiser. Então, o livro de Esther, como já foi falado, tem como uma das palavras-chave providência. E o que significa providência? Ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as escrituras para o fim que lhes foi destinado. Então, ó, a deposição, amados, da rainha Vasti e a ascensão de Esther, né, como nosso professor Eduardo já tem desdobrado aí o assunto, ela vai falar no primeiro tópico sobre o banquete de Assuero, né, e a recusa de Vasti. Olha bem para nós. A gente vai ver aqui que o rei Assuero foi o filho de Dario, né, algumas informações eu quero trazer. Governou o império por 20 anos. Olha, não era um rei qualquer. Era um rei que governava uma província de 127 províncias. Ou seja, ele governava sobre reis de outras províncias. Era um homem de um status um dos mais elevados na época. Lembrando que ele vem do quê? Ele está classificado dentro da questão do peito e braço de prata da estátua do rei Nabucodonosor, do sonho que Daniel interpreta, tá? Que está dentro da questão do segundo império mundial, minha gente. Nabucodonosor, primeiro império, Medo e Persa, segundo primeiro império, Nabucodonosor, cabeça de ouro, tá? Cabeça de ouro da estátua, que é o leão com 4 asas. Medo e Persa está dentro da perspectiva do urso, que com a 3 costelas na boca, que é Líbia, Egito e Babilônia, que esse rei aqui reinava sobre essas questões, esses lugares, né, geograficamente, e a questão do Ciro, né, e ele, né, dentro da questão do Ciro do peito e braço, já o quadril e o ventre, Alexandre o Grande, né, que é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que fala da velocidade de governo, e dos 4 capitães que ficam no poder depois de Alexandre o Grande. Lísímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Muito bom. Interessante que os Seleucidas simbolizam o norte, que é a Síria, e os Ptolomeus simbolizam o sul, que é o Egito, né? Aí você vai ver a grandeza desse reino, né? E as pernas, que é a parte mais longa, que era a questão do dragão, né? Do animal, que é uma hora de um dragão, outra hora uma maneira que não se distinguia direito, fala de Roma, né? Do Império Romano, que teve aproximadamente 14, 16 imperadores. No período de Jesus era Tibério, né? Depois veio Calígula, que foi um dos mais promíssimos. Então a gente não vai entrar em detalhe, porque a história vai levando a outros assuntos. Mas ele reinava, ele era o rei do Império da Índia, a Etiópia, minha gente, sobre 120 províncias. O capítulo 3, né? Do capítulo 1, versículo 3 ao 4 e o 5, 9, fala de 3 banquetes. Um de 180 dias, veja a grandeza desse rei. Quem, meu professor Eduardo, faz uma festa de 180 dias? É verdade. Outro de 1 semana, que já é muita coisa, lembrando que lá no capítulo 2 de João, o vinho acabou no tempo de festa. Verdade. E o outro com a rainha e as mulheres, que era só entre as mulheres. Né? Aos príncipes e ao povo e às mulheres. No terceiro subtópico, ele fala que o convite à rainha. O coração do rei estava alegre do vinho, porque Vasti... Aí vem a pergunta, por que Vasti recusou? Meu professor, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Por que Vasti recusou esse convite? Não pode dar continuidade, meu professor. Posso dar continuidade? Vasti, ela recusou. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente a mulher naquela época não podia mostrar o rosto. E usava um véu, e ela era a esposa do rei. Outros dizem que ela provavelmente poderia também estar grávida. Também não é uma coisa concreta. Tá? São dados extras bíblicos aí que complementam. E uma outra questão
é que o rei já estava cheio de vinho, né? Sim. O rei queria mostrar a beleza dela para os outros homens, e assim, Essa talvez seja a mais plausível. é uma das mais plausíveis, e aí dentro da questão ética e moral dela, ela não, Sim, porém, ela desobedeceu. Muito bem. Porém, ela desobedeceu, dependendo de verdade. qualquer coisa, É. até mesmo que a palavra-chave dessa lição é obediência. Obediência. Então, no segundo tópico diz, Vasti desiste, né, resiste à ordem do rei e é deposta. Ou seja, segundo Porroff, alguns dizem que ela não queria expor seu rosto sem véu perante um grupo de desordeiros embriagados. Isso. Apesar de ter uma atitude louvável, ela desobedeceu uma ordem do rei persa, viu? Alguns também sugerem que Vasti estava grávida, como eu já falei, né? E não queria ser vista em público naquele estado. Até mesmo que a mulher fica um pouco mais deformada, né? Mexe na questão hormonal, Sim. né? A mulher fica um pouco inchada. Algumas ficam bonitas, outras nem tanto, ficam um pouco desfinhadas. Então, não sabemos. Mas a questão é que ela desobedeceu e por isso foi disposta. Então, vamos para a lição de número 8, meu professor, que fala sobre a resistência. Ainda queria acrescentar alguma coisa ou não? Muito bem. Foi A resistência de Mardoqueu, lição número 8. Vamos lá para 8? Por favor, acompanhe conosco. A lição de número 8, muito bem. A resistência de Mardoqueu. Interessante que a resiliência é a capacidade de lidar com os problemas, adaptar-se a mudanças e a superar obstáculos sem afetar o equilíbrio emocional. Positivo. Né? Vejamos que Mardoqueu ou Mordecai é um personagem bíblico que surge no livro de Esther. Sim. Seu nome é derivado da palavra Marduk, nome de uma divindade mesopotâmica. Mardoqueu, ele era um benjamita descendente de Quis. Eu poderia acrescentar mais alguma coisa, meu professor Eduardo? Dentro bem. dessa questão de Mardoqueu, eu peguei algumas outras informações que bem. fala Mardoqueu, né? Ou Mordecai, né? Muito bem. Derivado da palavra Marduk, como já falou, nome também de uma divindade mesopotâmica. Muito bem, foi tá? falado. O significado dele é homem pequeno, tá? Sim. Empregado também significa empregado, servidor, devoto de Marduk ou Deus da guerra. Tá? Muito bem. Pode acrescentar mais alguma coisa e a gente complementa. Muito bem. Entende-se aqui que Mardoqueu, ele era um benjamita, descendente de Quis, né? Sim, da tribo de Benjamim. Muito bem. Filho de Jair. Né? Muito bem. E ele foi levado cativo para a Babilônia, ou ele já nasceu lá. Sim. Pelo fato do rei Nabucodonosor. Né? E o seu nome, derivado de Marduk ou Merodach. Pelo fato, meu professor, até mesmo da questão do cativeiro. Do cativeiro, né? O Deus protetor da Babilônia. A expressão Marduk ou Merodach significa o Deus protetor da Babilônia. Ele foi transportado de Jerusalém para a Babilônia, provavelmente no ano de 597 a.C., quando Nabucodonosor ele fez ali sua segunda incursão, porque ele fez em 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C., é justamente a de 586 a.C. que vai ser inserida no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, quando ele fala dos 70 anos do cativeiro de Judá, sim, que vai de 586 a 516 a.C. Nos faz lembrar, professor Eduardo, que nosso profeta Jeremias, sim, né? Sim. O homem chamado também de profeta do calabouço, né? Sim. Profetizou 40 anos, não ganhou nenhuma vida para Jesus. Verdade. Olha bem, agora é interessante que o chamado dele foi muito específico, né? Foi no ventre, era para ser sacerdote, e Deus o consagrou no ventre. Olha, muito bem. Dos 3 da Bíblia que é consagrado no ventre, só é Jeremias, João Batista e o próprio Jesus, que é fruto do Espírito Santo, que supera João Batista e supera Jeremias. Mas é bem interessante essa questão de Jeremias, porque depois que ele morre, é que as pessoas começam a acreditar na sua profecia. É verdade. Enquanto ele estava vivo, ninguém dava bola, ninguém dava ouvido para Jeremias. Muito bem. Vamos lá. Dentro ainda dessa listagem aí,
O senhor falou sobre a ida para o cativeiro, eu vou falar da volta. Muito bem. Esta listagem da volta está em Esdras, capítulo 2, versículo 12, e Neemias 7:7. Mardoqueu é visto como um dos israelitas Sim. que retornaram para Jerusalém com Neemias depois do exílio na Babilônia. Agora, meu professor Eduardo, eu vou fazer uma pergunta a você e eu queria que você fosse honesto na resposta. Veja bem. Mardoqueu estava lá, ficou com a casa de Amã, com o emprego de Amã, e agora ele larga tudo, meu professor, e volta para Jerusalém. E o senhor fazia isso? Rapaz, para ser bem sincero, eu acredito que não. Eu acredito que não. Para usar de sinceridade, eu acredito que não. É interessante a gente ver, apesar dos pesares, não sei como já andava lá o governo, porque também teve a morte depois do rei. Sim. Mas eu acredito que ele ainda estava numa posição grande e largou tudo para voltar para sua casa paterna, para Jerusalém, lugar santo, lugar onde foi reservado para adoração ao nosso Deus verdadeiro, né, que é a nossa casa. Hoje a gente classifica como lugar de adoração a Deus, onde vamos dar o nosso culto a Deus e se reunir com os irmãos em Cristo Jesus. Então, eu quero falar aqui ainda, meu professor, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, pode. Eu quero acrescentar aqui algumas qualidades de Mardoqueu, que eu anotei aqui. Por exemplo, ele era um homem prudente em seu lar. Está em Esther, capítulo 2, versículo 7 e 10 e 11. Ele era um homem fiel ao seu rei. Isso é muito bom a gente ver. Está em Esther, capítulo 2, versículo 22. Ele era um homem leal à sua nação. A gente vai ver isso na história. Está em Esther 3 e 4. Ele era um homem que acreditava na providência divina. A gente vai ver quando ele fala para Esther. Está em capítulo 4, versículo 13 e 14 de Esther. Ele era um homem honrado pela sua prudência e fidelidade. Está em Esther, capítulo 6, versículo 10, 8 e o 2. E o capítulo 9 e 4. Então, no primeiro tópico desta lição, do lição 8, Mardoqueu descobre uma conspiração, professor Eduardo, contra o rei. Ou seja, ele está lá nos bastidores do poder, né? Ele trabalha lá na porta do palácio, e ele escuta a conversa de dois homens. Eu não sei se ele literalmente escuta essa conversa ou alguém passa informação para ele nítida. Porque ele passou a informação nítida para a Rainha Esther. O que é que o senhor tem a acrescentar sobre isso? Tem alguma coisa? É interessante que quando o nosso professor e presbítero Samuel, ele falou aqui tanto da fidelidade ao rei, como da lealdade à nação, interessante que a gente pode fazer aqui um adendo entre a lealdade e a fidelidade. Porque a fidelidade, dentro de um contexto mais elucidativo, a fidelidade é um acordo feito entre duas partes, enquanto que a lealdade não exige acordo explícito. E vejamos que ele tinha essas duas características, ou essas duas peculiaridades. Ele tanto foi fiel, como também ele foi leal. Sim, sim. Lembrando também, professor Eduardo, que houve uma investigação, né? Uma investigação. No segundo subtópico do primeiro ponto da lição 8, vai dizer que a informação da rainha foi confirmada pela investigação do fato. Estava havendo uma investigação já sobre o fato. Verdade. E o que eu começo a pensar aqui é que Mardoqueu apurou bem a informação antes de passar. Muito bem. Ele não passou qualquer informação, né? Você não pode ser Maria vai com as outras. Escutou uma coisa aqui e já passar. Você tem que ter certeza do que fala para não ter problemas maiores, né? Até porque era uma coisa muito séria. Então o rei analisou bem o caso antes de tomar qualquer atitude, né? Sim. A gente vai ver que houve prudência de todas as partes. Mas é interessante porque na questão lá de Vasti, o rei não mandou enforcá-la, né? Ele procurou ver na lei o que podia ser feito, né? E seguiu a regra. Aqui também, mais um detalhe aqui que o rei esquece de presentear, honrar aquele que trouxe a informação. E isso fica suspenso por 5 anos. Verdade. 5 anos. Ou seja, o próprio Mardoqueu nem lembrava mais do fato. Verdade, não né? lembrava mais. Então, mais a Bíblia, às vezes, no segundo subtópico, a lição vai dizer, 8, no terceiro subtópico, que o registro dos fatos.
todos os fatos ocorridos na corte eram registrados no livro das crônicas, ou livro das memórias. Das memórias, de Tá? fato. o livro das Então, memórias. olha, tudo era arquivado nas crônicas do rei, minha gente. Sim. Certo? E tudo que nós fazemos também é arquivado nas crônicas do Rei Celestial. Do Isso Rei é dos muito Reis. bom. Do Rei dos Reis, não é de Verdade. reis, é Muito dos bem. reis. Muito bem. Então, quer dizer, se o Rei de Reis teve uma boa ação depois para com Mardoqueu, imagina o Rei dos Reis. Muito E aí a gente bem. faz uma aplicação já Foi uma boa uma lição colocação, verdade. para os nossos ouvintes, amigos e irmãos em Cristo. Sim, Então, no verdade. segundo tópico diz Ramã, eu estou detendo aqui porque ele faz muito a ver com toda a história, isso aqui, Todo- quase. verdade. Ramã é exaltado pelo rei. Você vai ver que Ramã é exaltado, enquanto Mardoqueu lá, nada. Tem Verdade. isso, né? Então a gente vai ver um novo personagem. Ramã significa fortaleza, nome persa, né? Sim. Que também tem significado de humana, persa humana, tem significado de bem disposto, ou nome de uma divindade, Umba, né? Umba, Rumã, Ruminã, né? Nome do filho de Amedata, está em Esté 3:1. O pai de Ramã tinha nome persa, mas o filho Ramã trazia nome que denunciava sua filiação com a linhagem de Agag. Lembra do rei Agag? Lembra da história lá que teve que Samuel tomar na frente de Saul para resolver a situação que Saul deixou pela metade a situação, e por isso teve uma consequência trágica, a gente não vai entrar em detalhe. Interessante que o nome Agag significa eu vou sobrepujar, né? É verdade? E foi o que Muito Ramã fez com o povo judeu. muito bem. Né? Muito Então, o segundo subtópico do segundo ponto diz um herói aparentemente esquecido. A gente vai ver a questão de Mardoqueu. Foi um herói aparentemente esquecido. Por conta dele, o rei não morreu. Aquela conspiração poderia ter morrido. Né? Então, não temos informação do porquê Amã foi exaltado, mas a gente sabe que ele era de classe alta, de um poder aquisitivo alto, de uma influência muito grande política, tá? E estava próximo do rei. Então, Mardoqueu, no caso, já se torna um herói invisível, né? Coloquei aqui. É preciso ter prudência e paciência para esperar o tempo de Deus. Lembra, meu professor Eduardo? Eclesiastes 3 e o primeiro. Salomão vai falar, o sábio, né? Salomão vai falar sobre 28 tempos. E no primeiro diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Muito bem. Né? Há um tempo para todo propósito estabelecido por Deus. No terceiro subtópico, evitando frustração. O perigo de nutrir altas expectativas. Olha, isso aqui é muito importante, meu professor. Importante. Porque muitas vezes a gente nutre uma expectativa muito grande de algo e quebra a cara. Aí vem a frustração. Aí vem a frustração. Meu Deus, né? Verdade. Eu me lembro de algumas ocasiões da minha vida que eu me achei pronto para determinada coisa e de repente Deus me mostrou que ainda faltava alguma coisa. Isso aí é importante. Isso é importantíssimo para quem estuda, para quem lê. A gente tem apostila escrita para a glória de Deus. Pretendemos escrever livros ainda, temos temas já codificados na mente para tudo isso. Mas tudo tem um tempo para que a gente não venha se frustrar, não venha quebrar a cara, né? E assim por diante. Então, o perigo de nos comportarmos com os outros, compararmos. Olha, outra coisa gravíssima, professor Eduardo, é quando a gente se compara com o outro. Sim. Isso é de um problema, sabe, que leva a pessoa à depressão. Verdade. Certo? Nunca se compare com os outros, seja você e eu sou eu, e Deus vai lhe honrar, lhe abençoar, lhe usar da maneira que lhe deu, os seus talentos, e vai me usar também. Com certeza. Quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se diminuir. E isso é um problema. Fulano já é pastor, eu ainda sou presbítero. Não, irmão, veja bem. Há uma diferença entre o título e o chamado. Sim. Título quem dá é os homens. Chamado quem dá é Deus. É verdade. Se você tem um chamado para o ensino, não foi o homem que lhe deu, foi Deus. Agora, o homem precisa ter a visão de Deus para ver em você esse chamado, ele colocar num lugar determinado que você deve estar. Tá? É verdade. Do mesmo jeito é o presbitério, o diaconato. Tem gente que nasceu para ser diácono, meu irmão. Ele não pode ser um presbítero, você vai estragar o ministério dele. O nosso professor Samuel, ele foi muito feliz, né, quando ele falou aqui sobre Ramã. Interessante que o nome Ramã pode evocar o antagonismo no enredo. Sim. Ele é o principal adversário dos judeus e representa
a encarnação da maldade e do orgulho. Positivo. A cultura persa e no contexto bíblico, nomes carregavam significados. Já foi falado Já pelo foi nosso falado. professor aqui. Sim. Profundos. O nome Ramã, né, é sinônimo de conspiração e Olha arrogância. aí, olha aí. Características condenadas em toda a Bíblia. A gente pode pontuar aqui Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Ele está à beira de sua queda, o que nos lembra da justiça iminente de Deus contra os ímpios. Sim. Lembrando, professor Eduardo, que no terceiro tópico dessa lição diz a resistência de Mardoqueu e o ódio de Ramã, né? Muito E bem. aí a gente, por isso a gente vai ver a conspiração. Sim. O texto vai dizer que todos se curvavam e se prostravam. Ó, Muito bem. Mardoqueu nem o ocado fazia. Então, por isso, o texto vai dizer que houve aqueles fofoqueiros, né? Sim, Os sim. eunucos que estavam ali. Sim. Sempre vai ter um fofoqueiro no meio desse Verdade, povo. verdade. E aí começaram a ficar incomodados porque Amã, Sim. né? Porque Mardoqueu não se curvava, nem se Verdade. prostrava. Nem fazia assim, ó, uma reverência. Verdade. E aí o que acontece? Todo dia começaram a abusar de Mardoqueu, perguntando a ele por que ele não fazia. Ele citou que era judeu e isso irritou mais eles. E eles procuraram Ramã para denunciá-lo. Então, Mardoqueu, a gente vai ver a sua lealdade a Deus. Quem sabe? Mardoqueu já tinha aprendido a não se curvar diante de ninguém com os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, que foram colocados no nome de três demônios, Mesaque, Sadraque e Abednego, né? E que não se prostraram diante da estátua do rei. Então, Mardoqueu aprendeu essa lição. Aprendeu a lição. Então, ó, os servos do rei contestavam Mardoqueu dia após dia, está lá em Esté 3, e 3 ao 5. O exemplo dos três jovens, a gente vai ver, eu já falei, né? Sim. Então, o segundo tópico diz a condição de judeu. A declaração de Mardoqueu foi apenas que era judeu. Aí veio a fúria de Ramã. Sim. E a fúria dele foi tão grande, professor Eduardo, e a gente vai ver ele da linhagem de Agag aí, e o significado disso aí, que vem essa conspiração, que ele não quis matar apenas Mardoqueu, não, ele quis matar todo o povo. Verdade, Veja que instinto verdade. ruim. Então houve um plano para exterminar todos os judeus, que não foi o primeiro, né? Sim. Hitler, né? A gente vai ver, quem assistiu o Holocausto vai entender o que eu estou falando. E teve outros casos que a gente vai ver, o caso de Moisés lá, né, no Egito, né? Isso. Que mandou matar todos os meninos hebreus. Verdade. Mas verdade. esse aqui foi um dos mais graves. Por quê? Porque envolvia toda a nação, realmente. Toda a Tá? nação. Toda a nação, de criança ao mais velho. Tá? Então não seria ele o único a desejar o extermínio dos judeus, né? Muito Na história. bem. A gente vai ver no terceiro subtópico inimizades intergeracionais. Aí vai vir a fúria de Amã e seu orgulho, a sua descendência, né, de Agag, o rei Amalequita, que já tinha um problema grave com os judeus, com Israel, e a vingança entre famílias, né? Mas vamos para a lição agora de número 9, meu professor, devido ao nosso horário corrido. Vamos correr mais um pouquinho. Lição número 9, estamos chegando lá. Que tem por título A Conspiração de Ramã. Tá? O senhor tem alguma coisa a acrescentar aí para nós? Pode ler e explicar alguma coisa? Interessante que o nosso professor e presbítero Samuel, ele foi bem feliz na colocação que ele fez, né, quando ele falou que o desejo odioso, né, de Ramã era exterminar todos os judeus. A gente pode dividir aqui os judeus em 4 esferas. Por exemplo, o judeu descendentes de Judá, da tribo de Judá, e Erude. Muito bem. Os judeus que vêm de Eber, da descendência de Abraão, Evre, né? Os judeus israelitas, que está ligado a Jacó, Israel, povo de Deus, e os judeus israelenses, que só veio surgir por volta do século XX, com a fundação do Estado de Israel, no ano de 1948, amém? Sim. Então, dentro dessa lição ainda, né, que fala da conspiração de Ramã contra os judeus, a gente vai observar que Mardoqueu não se inclinava para Ramã, né, nem prostrava, né, como eu disse, né, não ia até os pés e beijava, que é um sinônimo de reverência lá, até também dos gregos. O plano de Ramã para o extermínio dos judeus, né, na introdução, e a perseguição do povo judeu ao longo da história. No primeiro tópico dessa lição 9, diz assim:
o plano odioso de Ramã. No primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. Veja bem, a patologia do poder pode se manifestar de diversas maneiras. Sim. Em alguns casos, ocorre quando líderes auto-intitulados lutam pelo controle de uma cooperativa e buscam manter-se no poder a qualquer custo, tá? Eles querem continuar. A gente viu agora há pouco, professor Eduardo, um exemplo disso no país, né? Sim. Lá onde está o chefe maior, que é comunista, né? Agora há pouco, o comunista lá do país que não quer sair do poder Sim. de jeito nenhum, né? Que é amigo do nosso desgoverno atual, né? Tá lá. E continua no poder. Mantendo-se no poder à força, né? Com a ditadura. Que na realidade a palavra de Deus diz que todo governo humano é transitório. Transitório. O único poder que dura para sempre é o de Deus. Muito Olha, bem. e um poder, sempre, para se vencer um poder, tem que ter um poder maior. Sim. Tá? Me E o faz poder lembrar de Nabucodonosor, Sim. que diz que faria do Império Babilônico um império inexpugnável, invencível, impossível de ser conquistado. E logo após vimos, como já falou o nosso querido Deus Samuel, usou, né? 200 anos antes, Muito Isaías bem, dizendo muito Ciro, meu ungido, que nem crente Ciro era. Viu? Muito É bom a gente bem. entender que ungido significa capacitação para uma tarefa. Não tem nada a ver Muito com bem. glória, aleluia, não. Unção é capacitação para uma tarefa. Então Deus capacitou o rei Ciro e disse, e chamou até de pastor, né? Meu ungido, meu pastor, meu ungido, e disse que, usando Isaías, que quebraria as portas de bronze, quebraria a Babilônia e despedaria os ferrolhos de ferro. 200 anos antes ele profetizou. Depois aconteceu, Ciro desviou o curso do rio de Babilônia, que havia um rio que passava dentro. Bem. Eles ficaram com sede e eles invadiram Babilônia por debaixo do rio e entraram, que era realmente uma fortaleza muito grande. Inclusive, nos tijolos mais antigos, existe ainda gravado o nome de Nabucodonosor. Não sei se você sabe disso. E nos mais novos, o de Saddam Hussein. Tá? Eu não sei agora como é que tá, mas pelo menos era ele. Então, a gente vai ver a insistência dos servos do rei, né, contra Mardoqueu. E vai ver o incômodo desses servos do rei, desses eunucos, né? E a invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Vocês sabem disso, inclusive na igreja. As pessoas têm inveja do outro por causa da maneira de falar, de pregar, de ensinar, de tocar. Eu já sofri muito isso na pele, ainda sofro. Mas a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e seguir em frente. A fúria de Amã e sua reação, né? Uma personalidade doentia, a gente vai ver em Amã. O poder exige muita disciplina e a diferença de poder e autoridade. Ó, uma coisa é poder, professor Eduardo, outra coisa é autoridade. Verdade. Poder eu mando exigindo e dizendo que vou fazer isso e isso. Se você não fizer, eu lhe bato. Se você não fizer, eu lhe prendo. Já autoridade não. Você pode pegar isso aqui, por favor? Autoridade. Isso. Você vai me dar sem precisar de... É uma coisa que precisa a gente usar nos filhos, viu? Você deixar de usar muito o poder para usar a autoridade. Por quê? Você usa o poder, vai chegar uma hora que você não vai poder usar o poder. Mas quando você usa a autoridade, esse menino vai crescer, vai ficar com 2 metros de altura, mas ele vai lhe obedecer, porque você tem autoridade sobre ele. Tá? Ele não lhe obedece porque apanha, ele lhe obedece porque ele respeita. Isso. É diferente de usar só o poder. Então, no segundo subtópico dessa lição, ainda vai falar que a extensão do plano, né? Eram mais de 4.000 quilômetros de extensão, meu irmão. Era muito grande. Daqui para Rio Grande do Norte, onde eu morei, é 300 quilômetros. Agora imagina mais de 4.000 quilômetros de extensão. Foi por isso que foi 180 dias de festa para apresentar o seu reino, porque ali era cavalo, né, professor? Cavalo, camelo, era o transporte, né? Era o transporte da época, né? Muito bem. Então a gente vai ver também que, sem falar os que haviam retornado para Jerusalém, né? Isso. No terceiro subtópico, astúcia e oportunismo. Ramã convenceu Assuero a falta de... E a gente vai ver aqui, nesse caso, quando ele convence o rei Assuero, a falta de prudência do rei. Porque, ó, quando você é uma autoridade que tem poder sobre as coisas, você precisa entender que aquele seu subalterno, quando ele chega com algo para você, tem que saber se aquele algo realmente condiz, se aquilo é uma questão pessoal dele. Era uma questão pessoal de Ramã. Muito bem. E Assuero não averigou. A gente vai ver a mentira de Ramã, né? E sua verdadeira motivação, que era pessoal. A gente vai ver que houve uma oferta bilionária, né? Porque matar os judeus traria uma oferta bilionária, 10 mil talentos de prata, 350 toneladas de ouro, minha gente. Era muito de prata.
né, 2/3 da renda anual do Império Persa, está em Esté 3:9. Então, Assuero foi facilmente manipulado. Liderar requer prudência e sabedoria. Tem alguma coisa a acrescentar, Prudência, meu sabedoria. professor? Muito bem, né? Foi falado aqui, né, que a respeito da prudência, né? A prudência também foi uma característica peculiar da rainha Esther. Sim, foi. Tanto a prudência foi uma das características peculiar, como também o equilíbrio. Equilíbrio. Prudência e equilíbrio. Vamos para a lição número 10, meu professor. O plano de livramento e o papel de Esther, tá bom? Vamos lá. O texto áureo nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos lá. Rapidinho, porque a gente já está perto de terminar aqui. Eu quero trazer só uma definição da palavra livramento. Pronto, pode trazer. A palavra livramento tem alguns sinônimos, né? Como resgate, libertação, soltura, liberdade, independência, autonomia e soberania. Pronto, soberania. Então, dentro dessa perspectiva ainda aqui da lição de número 10, né, fala sobre o plano de livramento e o papel de Esther, a gente vai ver que foi fundamental, meu professor, o papel de Esther. Né? Sim. Ela foi avisada por Mardoqueu sobre o plano, ela chamou as suas amigas e mandou Mardoqueu também botar o povo para orar e jejuar 3 dias e 3 noites. Nem os animais comeram, nem beberam. Por 3 dias e 3 noites. É bem importante a gente lembrar que Esther, como rainha, poderia dizer, não, eu sou a rainha, o que é que vai acontecer comigo? E poderia tomar outras atitudes. Mas ela teve sabedoria e ela buscou a Deus, temeu a Deus. Né? A gente vai ver o perigoso plano e o temor de Esther, né? A gente vai ver que Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica. É bem lembrado que Esther está no palácio e Mardoqueu está lá fora. Então, teve que vir alguém ver Mardoqueu e avisar Esther. E quando avisou, Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei, né? Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que passava. Como é que Esther não tinha bola de cristal, né, meu professor? Então ela soube da informação, mandou uma roupa para Mardoqueu, Mardoqueu não quis vestir. Depois ela ficou sabendo de todo o plano de Ramã. No terceiro subtópico vai falar autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dessa situação. Veja, o que mais temia lhe sobreveio, né? E a gente vai ver que 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte, mas por causa de Mardoqueu, nada disso veio a acontecer, tá bom? Então a gente vai ver que decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Quem sabe não foi isso que produziu inimigos. Né? A mansidão nos livra de muito infortúnio, conforme o provérbio. O segundo tópico, Mardoqueu convence a Esther. E aí ele vai dizer que se Esther, aquela palavra que eu falei, né, professor, não resolvesse, outra providência viria de outra parte. Tá? E quem sabe ela não foi colocada ali justamente para esse ocorrido. E aí Esther vai dizer que já fazia 30 dias que não tinha ido à presença do rei. E aí ela comenta também que para ir à presença do rei, o rei teria que estender o cetro, senão a pessoa morreria. E ela vai com atitude de coragem, diz, morro eu, se for preciso, mas agora eu vou. Né? E jejuma com as suas amigas, e o Mardoqueu jejua com todo o povo de Israel, e o jejum e a oração é fundamental. Inclusive, eu estou em jejum e oração por uma causa de uma professora minha, professora de escola dominical, a irmã Natália, que ela teve um tumor no cérebro e está precisando de um milagre de Deus. E eu estou já em 5 dias de consagração por essa causa, mas eu vou passar 40 dias em consagração por essa situação, por essa causa, para que, se Deus quiser e permitir, cure, se não, Deus guarde, porque o querer dele é a soberania dele. Mas que Deus o proteja de todo mal, tá? Eu sou fruto dessa professora de escola dominical. Veja, eu sou um dos frutos dessa professora. Ensinava muito bem, depois eu me tornei professor de escola dominical desde adolescente até agora, e a gente continuou na escola dominical como presbítero da igreja. Então vamos para a lição de número 11, para a gente já ir fechando.
a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. O senhor tem alguma coisa a acrescentar, professor, sobre isso? Interessante Vamos lá. que, Depois a gente complementa. primeiro, trazendo a definição da palavra humilhação Sim, e honra, né? sim, Que são as sim. duas Foram duas coisas palavras-chave que ocorreu. da nossa Sim. lição. A palavra humilhação é um substantivo feminino, é a ação Estamos ou bem, mas efeito de humilhar-se, submissão, abatimento. Enquanto que a palavra honra também é um substantivo feminino, princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. A consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégio. Amém? Amém. Então, ainda dentro dessa questão, houve humilhação e honra. Humilhação de quem, meu professor? Muito bem. A humilhação de Ramã. Amã. E, inclusive, E a honra de quem? E a honra de Mardoqueu. Interessante que quando você pega esse adendo aí, você vai aprender, dentre outras coisas, e foi interessante trazer que esse capítulo de número 6 é conhecido como capítulo da reviravolta, né? É um divisor de águas, né? Na verdade, ali houve dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Ramã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. Porque, ó, Esté oferece um banquete com o rei e convida Ramã. Ramã fica exaltado, se orgulha, aquela coisa. Vem a síndrome de Lúcifer, né? E ele fica exaltado, orgulhoso, mas aí foi o primeiro banquete. Quando chega em casa, ele já trama com a mulher o que vai fazer com Mardoqueu. E aí a mulher dá a ideia da forca de 50 côvados de altura, que é aproximadamente 22 a 23 metros de altura, não é isso? É justamente a conspiração. É a conspiração. Que é o ato ou efeito de conspirar, maquinar, tramar, né? É um conluio secreto. Lembrando, né, que ele premedita a morte de Mardoqueu, mesmo antes da morte de todos os judeus. E coloca uma forca próximo à casa dele, numa altura significativa, para que todos os vizinhos vissem a morte do seu inimigo. Mas o incrível de tudo, meu professor, é que quando ele chega lá, que ele conversa com Zeres, e Zeres dá o conselho a ele dessa forca, e junto com seus amigos lá dão o conselho dessa forca, quando ele vai para a próxima situação com o rei, a próxima situação do rei, que ele chega no pátio, o rei está justamente, já tem lido o livro das Crônicas, que não conseguiu dormir à noite, 5 anos depois do fato ocorrido, como eu já falara, e agora ele abre e diz: o que é que eu devo fazer a esse homem cuja honra o rei se agrada? Ele poderia dar ouro, dar prata, dar uma província daquela, meu professor. Verdade. Mas aí, com a ação de Deus, né? A ação sobrenatural de Deus, a gente vai ver que ele faz uma pergunta: o que deve fazer? Quem é que está no pátio externo? Aí na hora, quem é que chega? Ramã, o dito cujo conspirador Ramã, que estava indo para falar com o rei para adiantar a morte de Mardoqueu. Só que quando ele entra, o rei pergunta para ele: meu professor, o que é que eu devo fazer com um homem cuja honra o rei se agrada? E aí entra a síndrome de imperador dentro do coração de Ramã. E ele se coloca no lugar já do homem. Olha, que é perigoso fazer expectativa de coisas que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Muito bem. Eu fico perguntando, meu professor, e sempre que eu dou aula eu digo: se coloque como se você fosse o coração de Ramã. As explosões de emoções que ele sentiu, de boas e de ruins. Essa foi uma de boa. Mas depois veio a ruim, a humilhação. Porque ele nem lembra de falar mais sobre o rei, sobre a morte de Mardoqueu. Ele diz: não, pegue o cavalo real, pegue a coroa real, pegue a veste que o rei usa. Ou seja, em outro lugar ele está dizendo: eu quero ser o rei. Eu queria sentar na cadeira do rei. Eu quero governar no lugar do rei. Eu quero governar em 127 províncias. Eu não quero ser só o braço direito do homem, não. Eu quero ser o homem. É verdade. Né? Porque ele se coloca. Aí o rei vira para ele: pronto, então você vai ser o puxador do cavalo de Mardoqueu. Eita, rapaz, é verdade. Agora se coloca no lugar deste homem, meu professor Eduardo. O camarada sai pelas ruas da cidade gritando, sendo humilhado e exaltando o inimigo, dizendo: este é o homem cuja honra o rei se agrada. Meu Deus, tem hora, meu professor Eduardo, que eu acredito que Deus tem um pouco de humor. Porque esse negócio é você ficar rindo.
Você ri. Acho que Deus riu lá de cima. Isso. Da situação de Ramã. Porque, ó, se ele fosse fazer isso, meu professor, com qualquer uma outra pessoa que não fosse o inimigo dele, já era humilhante. Já era Agora humilhante. imagina ele fazendo com o próprio inimigo que desejava morrer numa forca de 50 côvados de O altura. interessante que o nosso professor e presbítero Samuel falou é de que a palavra de Deus ela é bem enfática Sim. quando ele diz que aqui aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Humilhado. Foi o que Mas aconteceu. aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Diferente daquele que Deus exalta, né? Muito bem. Deus exalta. Vimos duas situações distintas Sim. em Nabucodonosor e Davi. Uhum. Nabucodonosor estava lá no palácio. Uhum. Se exaltava, Deus tira Nabucodonosor do palácio e coloca no meio do pasto. Davi estava Sim. lá nas campinas. Deus ele tira Davi de lá e coloca lá no palácio. Sim. Então, é interessante ressaltar isso aí. A humildade é um fator Precede a honra. primordial Precede à a honra. honra. Amém? Eu tenho uma frase que Deus me deu que fala sobre há um grande abismo entre a humildade e a sabedoria. É um grande abismo entre a sabedoria e o conhecimento, Sim, que se chama humildade. humildade. Você não vai ver o sábio soberbo. Isso. Você vai ver o cara que tem muito conhecimento, ele enche, ele acha que é muita coisa, mas o sábio você não vai ver ele discutindo, não vai ver ele com verdade. soberbo, porque ele é sábio. Ele é Ele é sábio, sábio, ele é então sábio. ele vai discutir com quem? Com É quem? verdade. Ele vai mais ouvir do que falar. Muito Tá bom? bem, muito Então, bem. o que acontece, meu professor? Ainda dentro dessa perspectiva que o senhor falou sobre Davi, tem um fato interessante que ocorre aqui com Mardoqueu, parecido com Davi. Sim, Davi, ele é ungido rei, diante dos seus irmãos, sim. no jantar na mesa, Isso. só se senta na mesa quando ele chega, e o que acontece? Mas depois ele volta para tomar conta das ovelhas, por 13 anos aproximadamente, porque me parece que ele tinha na cerca de 16 anos a 18, quando foi ungido lá, 16 anos, Sim. né? E aí volta e fica mais tantos anos lá e Isso. não diz a ninguém que já é ungido rei. Verdade. Ele guarda esse segredo entre ele, os irmãos e o pai. E o Isso. próprio profeta Samuel. Porque o rei ainda era Saul. Isso. O outro fato interessante aqui é que Mardoqueu é honrado, Ramã é o puxador do cavalo dele, mas depois ele volta para a porta do palácio. Até o dia em que vai vir a outra honra Isso. definitiva, quando o Muito rei não bem. dorme Muito e lê bem. o fato ocorrido no livro das crônicas, amém? Muito Vamos bem. para a lição número 12, porque não dá mais tempo, professor. Vamos lá. Número 12. O banquete está muito boa, né? Tá Essa aula muito muito boa. boa. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Esther já tinha tido um banquete, Sim. agora preparou o segundo banquete, e quando ela prepara, o rei diz o quê para Esther? Vamos lá, professor, acrescenta alguma Muito coisa bem. para a gente complementar. É É o interessante. banquete do vinho, né? Banquete do Exatamente, vinho. Vamos lá. banquete do vinho. Interessante que o comentário exegético profundo da leitura bíblica em classe de Esther, capítulo 7. Sim. Esther, capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. A expressão rainha aqui é Meleque, Uhum. né? Que tem um significado, refere-se a um monarca, né? A um monarca persa, que é Assuério, que foi Xerxes I, não é isso? Uhum. Que detinha o poder absoluto sobre o vasto império. O Sim. termo Meleque não denota apenas um título de autoridade, mas também o papel do rei como figura que controla o destino de seus súditos. Sim. Nesse contexto aqui, queridos, Assuero, ele desempenha um papel crucial de juiz na turma que será revelada por Esther, Sim. né? Teologicamente, o uso dessa palavra nos lembra da soberania divina sobre os reis terrenos, Provérbio 21, primeiro, sugerindo que, embora Assuero ele tenha grande poder, Deus é o verdadeiro Deus soberano. é verdadeiro. Ela dependia de Deus. Muito Agora sim, bem. o rei também fazia parte porque ele era o rei. Ele era o rei. Né? E aí ela preparou esse banquete, Sim. justamente esse primeiro banquete. A gente vai ver que no Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males Sim. e o vinho ocorre. O vinho. Lá sabemos que era um banquete de um rei pagão, então por isso que havia Sim. o vinho. Muito Mas a bem. gente não vai dar tempo de detalhar muito, mas Gênesis 9, 20, 27, 19, 31 vai Muito falar que bem. depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e bebeu bastante e ficou nu. Isso.
ficou nu, mostrou sua nudez. E o seu filho Cã, né, que vem da origem de Canaã, ele viu e começou a gozar do pai. E aí os seus dois filhos, Sem e Jafé, pegaram uma capa, Eduardo, sem olhar, e cobriram seu pai e foram honrados. E seu pai amaldiçoou Cã. Sim. E até hoje Canaã é amaldiçoado. Cã foi amaldiçoada, a geração de Cã. Então houve um terrível fato por causa da bebedice. A gente vai ver em Levítico também que os sacerdotes não poderiam beber vinho, tá claro. A gente vai ver também que em Números 6, 2 ao 4, o Nazireu, menino de Deus ou menina de Deus, não podia beber vinho. Você lembra de Sansão? O que foi que ocorreu com ele por causa da bebida. E vamos ver em Jeremias, uma história do capítulo 35, 6 ao 19, a história dos recabitas, que serviu de exemplo para Israel, quando Deus disse: os recabitas honraram o seu pai e vocês não me honram. Muito bem. Né? E eles foram honrados por Deus, e a sua geração sempre teve sacerdote até os últimos filhos e posteriores filhos. Então vamos para a lição número 13, para a gente adiantar. Esté, a portadora das boas novas. Estávamos na 12, né? Sim. Vamos agora para a 13, que é a última. E a última lição. Vamos lá. Última lição para a gente fechar com chave de ouro aqui. Eu acho que ainda temos 10 minutos para fechar essa lição. Esté, a portadora das boas novas. Leia o textuário para mim, por favor, e a verdade prática. A gente desenvolve aqui a lição e você vai complementando. Tá bom? O textuário vai dizer: e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. E a verdade prática vai dizer que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. Né? Sim, foi o que aconteceu, né? O judeu estava sendo o Mardoqueu. O Amã queria humilhar Mardoqueu e o povo judeu todo e matar na forca, né? E agora muda o contexto, porque o rei pergunta a Esté o que é que ela queria, e ele daria até metade do seu reino. Agora já pensou se Esté fosse uma dessas mulheres hoje interesseiras, meu professor? Ela ia querer a metade do reino do rei. 127 províncias, professor. Faça as contas, quantas províncias ela ia ter e poderia guerrear com o rei e vencer. Então, ela foi temente a Deus, sábia, e não foi interesseira, porque ela era uma mulher de Deus. Uma mulher prudente, sábia e corajosa. E disse na cara: está aqui o inimigo. E o rei foi para o jardim, depois o rei volta, e ele está nos pés e você quer agora abusar da minha mulher na minha frente, rapaz? Verdade. Aí o Rabona, né? Dos eunucos diz: rapaz, rei, ele tinha feito uma forca aí. Entregou o camarada. Verdade. É interessante como esse povo que vive no poder muda de lado, Muda de lado, é verdade. E aí o que acontece? Quem sabe esse Rabona estava até junto com ele também na situação. Mas aí o rei diz: pronto, ele vai ser enforcado na forca que ele levantou. Lembrando que ele levantou sem permissão do rei, né? Não tinha nem falado com o rei ainda, mas tinha tanta ousadia, foi dar tanto fôlego a ele. E aí, meu filho, sinto muito. O que aconteceu? Muda todo o contexto da história, tem um divisor de águas, muda todo o cenário. É uma carta agora dada do rei, com o próprio anel do rei, cancelando aquela primeira ordem, agora dando uma outra ordem, que eles iam viver, e eles fizeram a festa do Purim, que é a festa dos presentes, né? Que é feita no dia 14, não é isso? No dia 14, que no dia 13 seria a matança, o extermínio. A palavra Purim, ela deriva-se do hebraico pur, que significa lançar sorte. Lançar sorte. Isso. Tá certo? E aí eles comemoram anualmente, tem essa festa. Anualmente, sim. Né, professor? Sim. E é muito interessante. E o mês que fica? A festa do Purim. Alguns falam do mês de Adar, né? O mês de Adar, que fevereiro e março. Fevereiro e março. Pronto, então, queridos, na lição de número 13, que é a última, Esté, a portadora das boas novas, a gente vai ver no primeiro tópico o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. No primeiro subtópico do primeiro ponto, a humilhação de Ester, a humildade de Ester e sua súplica. 3 vezes o rei diz assim: o que é que tu queres, aí, Ester? Qual é o teu requerimento? E te darei até metade do meu reino. Ela teve uma oportunidade grandiosa, se fosse interesseira, de querer outras coisas. Né? Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Ramã, assinado com seu anel no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Entre fevereiro e março, como já falamos de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias, inclusive em Jerusalém, aqueles que tinham votado, meu professor. Muito bem. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente, com toda humildade, Ester suplicou ao rei que revogasse sua ordem
pondo Muito fim bem. ao intento de Ramã, né? A síndrome de imperador, aquele que tem a síndrome de Sim. imperador, tá certo? É importante lembrar também que a gente passou à frente, mas como é que você está cuidando do seu filho? Como Verdade. Ramã, com a síndrome de imperador? Sim. Ou você está cuidando... Olha, tem um livro de Augusto Cury que diz assim, pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Isso. É desse jeito que eu quero criar minha filha, que eu crio minha filha. Muito Eu bem. espero que você crie seu filho assim. Lembrando que o menino é como uma esponja. Então, o caráter, ele vai conquistando ao longo dos anos. E a maneira melhor de ensinar não é falando, mas é fazendo. Ele vai repetir o que você faz. Isso. Você lembra disso? Se você beber, ele vai beber. Se você fumar, ele vai fumar. Se você pregar, ele vai pregar. Se você cantar, ele vai cantar. Se você tocar, ele vai tocar. Se você orar, ele vai orar. Se você ler, ele vai ler. E a menina me vê lendo, me vê pregando, me vê... Ela vai fazer isso. Ela já está na aula de música, né? Já está fazendo teclado. Verdade. Então, coisa maravilhosa é a gente criar os filhos no caminho do Senhor, No como caminho falou do Senhor. o provérbio Salomão. Então, ó, segundo subtópico, segurança jurídica. A gente vai ver que apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos Medos e Persas. Dario, o pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Lembra de Daniel? A Bíblia vai dizer que Daniel, ele ia ser... foi jogado, né, na cova do leão e o rei não pôde revogar, mas orou por Daniel e não dormiu. E no outro dia estava Daniel lá vivo e os inimigos dele foram jogados e comidos pelos leões. O direito de defesa, Assuero. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, né, que permitiu aos judeus, e aí foi uma festa, foi uma alegria. No segundo tópico diz, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus, olha, dia 14 do 12º mês, meu professor, foi a grande festa para os judeus de todo o Império da Pérsia. Os sentimentos de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus. Assim como escreveram carta do extermínio, agora ele escreve cartas da festa, o convite de festa, de festa, né, do povo, né? O povo renasceu. Muito bem. Aí vem a festa do Purim, que é Pur, né, para matar os judeus, no dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional para todo Israel. Glória a Deus e aleluia por isso. Segundo subtópico, a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveu uma segunda carta confirmando a instituição da festa do Purim. Veja bem, instituir a festa do Purim e teve a exaltação de Mardoqueu. Sim. Esté agora faz mais um pedido ao rei. Mardoqueu fica com a casa de Ramã, com todos os bens dele, e fica no cargo dele, como primeiro-ministro do rei. Que coisa maravilhosa! Se cumpre agora a exaltação completa na vida desse homem de Deus, depois de 5 anos ou mais de espera. Então, Mardoqueu, lembrando que Mardoqueu foi um homem público, estamos em plena campanha eleitoral, né? No dia 6 agora de outubro vale ressaltar que ele foi um homem público, mas foi temente a Deus. Sim. Então, se você tem uma chamada para a política, glória a Deus, aleluia. Mas não confunda uma coisa com a outra. Ministério é uma coisa, chamada política é outra. Tá? José não se candidatou para ser governador do Egito, Mardoqueu não se candidatou para ser o primeiro-ministro, Daniel não se candidatou para ser o governador, tá bom? E reinar sobre 120 sátrapas, tá bom? E sobre mais de 40 províncias. Então, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. No terceiro tópico diz assim, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Veja bem, uma mulher notável. A gente vai ver que Esté foi uma mulher notável, sim, uma filha do coração abençoada, uma prima maravilhosa, uma sobrinha extraordinária. Sim. Né? Então a gente vai ver que também a questão banal da guerra dos sexos, no segundo subtópico do terceiro ponto, meu professor. O que é que o senhor tem a acrescentar sobre isso? Deus não entra em disputas banais como tal guerras dos sexos. Hoje se faz uma guerra, feminismo, machismo. Sim. Machismo é antibíblico. Sim. Feminismo é antibíblico. É macho e fêmea. Ixe e isha. Existe o papel da mulher e o papel do homem. Tá aqui, ó. Celebrando o matrimônio ideal. Por quê? Porque não existe casamento perfeito, mas tem casamento ideal. O senhor quer dar uma palhinha sobre essa questão? Muito bem. Aí é interessante que Deus ele confiou ao homem alguns papéis que são inerentes ao homem, como liderança, responsabilidade, virilidade, chefia do lar e o governo sobre a igreja.
mas o inveterado Karl Marx, fundador do Manifesto Comunista de 1848, século XIX, juntamente com Friedrich Engels, ele diz agora que Deus ele é machista por ter dado tantas atribuições ao homem. E agora a feminista francesa chamada Simone de Beauvoir, ela pega essa deixa de Karl Marx e agora detona a palavra de Deus, ou tenta detonar as escrituras sagradas. Distorce, né? Tenta distorcer, Tenta né, distorcer, destronar, quando na realidade aprendemos, né, em Isaías capítulo 5, versículo de número 20, né, que ai daquele que chama o amargo de doce, o doce de amargo. Né? Então a gente deve aprender que tem pessoas que hoje tentam relativizar as palavras de Deus, não é verdade? Tenta tornar aquilo que é sólido em algo líquido. Que passaram os céus e a terra, meu professor, mas as palavras do Senhor não passaram. Veja bem, muito bem. Existe também, minha gente, os papéis no casamento. Eu coloquei aqui na minha apostila de casamento, que diz assim, no relacionamento conjugal é preciso dar mais e pedir menos. Ó, observação, elogiar mais, criticar menos, ouvir mais, falar menos, compreender mais, censurar menos. Lembrando que existe o tripé do casamento: amor, compreensão, tá? E respeito. Se o casamento tiver amor, compreensão e respeito, esse casamento vai longe, até que a morte o separe. Se não tiver, ele vai ficar pelo meio do caminho. Pegando uma deixa de um filósofo grego chamado Xenócrates. Certa feita, Xenócrates, ele diz que Deus, ele propositadamente criou o homem com 2 ouvidos e apenas uma boca. Positivo, para que o homem ouvisse mais e falasse menos. Lembrando, né, que a mulher fala 8.000 palavras por dia e o homem fala de 2.000 a 3.000 palavras por dia. Se você travar sua mulher, ela vai falar 16.000. Quando ela estiver falando, deixa ela lá, dê uma saída, depois você volta. Não se preocupe, não. É verdade. Tá bom? Ó, o casamento deve ser a antessala do céu e não os portões do inferno, muito minha gente. Então, qual é o papel do homem? Proteger, cuidar e manter, ser um mantenedor, provedor e o cuidador da sua família, minha gente. E a mulher, submissa, ela está debaixo de uma missão extraordinária que o homem não pode fazer por ela, nem ela pode fazer pelo homem. O problema é que esses papéis é mudado. Por exemplo, o papel do homem no casamento. Gênesis 3, 8, 9, 19. Responsabilidade administrativa o homem tem. Segundo, responsabilidade espiritual. Ele precisa ser o sacerdote do lar, orar pela mulher, orar com os filhos. Efésios 5, 15 ao 27. Eu estou falando rápido por causa do horário que a gente já vai fechar. Terceiro, responsabilidade na vida emocional. Efésios 5, 28 e 29. Responsabilidade na vida física. Efésios 5 e 30. E o amor da esposa, como é que deve ser para com o marido? Amor incondicional. Efésios 5, 25. Amor sacrificial. Efésios 5, 28 e 29. Amor romântico, Efésios 5 e 29. É também porque o homem é razão, realização. Conquistei uma casa, conquistei um emprego, comprei um carro. A mulher é sentimento, afetividade, amor, carinho. Minha gente, vamos amar mais. Amém? Então, quais os papéis da esposa? Uma das palavras mais desgastadas dos nossos dias é submissão. É preciso deixar claro que submissão não implica inferioridade. A mulher não é inferior ao homem em nada. Para Deus, o homem e a mulher é igual. Agora, a diferença está nos papéis, meu professor. Muito bem. Certo? Todos somos iguais, todos somos mortais. Diante dele não existe grandes ou sobrenaturais. Sobrenatural só Deus. Então, mas a mulher está debaixo de uma missão de apoio ao lado do marido. Tem até alguns pastores que até concordam assim, o homem é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço. A cabeça vai para onde o homem leva. Para onde a mulher leva. Então, é bem lembrado isso aí. A mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a própria irmã. Não é o marido, é a mulher. Você vê que poder de persuasão essa mulher tem? Então a gente não pode desclassificar, tá? Então cada um tem o seu papel. No papel da mulher, ó, evidencia a verdadeira natureza feminina. Compreender que essa submissão evidencia a verdadeira natureza feminina, não é feminista, é feminina. Provérbio 18, 22. Revela um bom comportamento da mulher. 1 Pedro 3, 1 e 2. É a sua missão. É um ato de liberdade, minha gente. Tá difícil quando ela vai querer fazer o papel do homem. Não tem liberdade nenhuma. Já pegou a mulher pegando um saco de cimento, botando na cabeça? Não tem necessidade até porque, disso. Meu professor, a virilidade foi confiada ao homem. Olha, essa missão da mulher é sua glória. Eu coloquei a observação. A submissão da mulher ao marido tem limites. Olha aí.
Quando esse marido vai de encontro à palavra de Deus, vai de Sim. encontro ao seu Deus, ela não pode obedecer a ele, ela tem que obedecer a Deus. Então, Muito bem. sub debaixo de uma missão, vocação, profissão, alvos. Sem a mulher, o homem não conquista muita coisa, não. Verdade. Mas também sem o homem, a mulher não chega em muito lugar, não. Muito Tá bom? bem, Então, muito um bem. complementa o outro, e são ambos uma só carne. Então, que Deus os abençoe. Amém. Que Deus nos ajude. O comentarista aqui vai citar várias mulheres maravilhosas. Catarina Bovoli, né? Que é a mulher de Martinho Lutero, Martinho Lutero. né? Vambora, né? Catarina, vambora. Vambora. Catarina, vamos embora. Isso. A mulher de Martinho Lutero, que foi o reformador Sim. da história protestante, que tem mais de 500 anos aí de história. A nossa irmã Sarah Kallen, né? A irmã também Carison, né? Sigrid Carison, que foi uma das esposas do primeiro pastor presidente daqui do estado Muito de Pernambuco, bem. nosso estado, que nós amamos. A irmã Albertina Bezerra, que foi a primeira dirigente de oração, Sim. professor Eduardo, vem de Paraíba. Sim. Então, coisa maravilhosa. Professor Eduardo, leia, por favor, a conclusão dessa última lição para a gente encerrar, E só agradecendo a Deus. lembrando esses nomes que foram citados de mulheres notáveis aqui pelo nosso professor e presbítero Samuel, sempre por trás dessas mulheres tinha também um grande homem. Um grande homem, né? Amém? É verdade. A conclusão da lição vai dizer assim: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos Glória a livros Deus. de Ruth e Esther. Coisa boa, viu? Duas Acima do mulheres papel abençoadas. humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Amém? Pronto. Então eu vou repetir para os irmãos que a gente sempre diz nos finais das aulas. É uma palavra muito bonita de Silvino Silvestre, um radialista. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. Muito bem. E só converse algo, meu professor, se ele puder participar. Outra coisa, eu vou repetir junto com o professor Eduardo, o importante é que eu diminua e que ele cresça. O importante é que eu diminua e que ele cresça, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se inscreve no nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo. Tá nosso irmão Eduardo, ele vai estar participando conosco de outras aulas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero orar por você. E vá amanhã para a escola dominical, tá bom? Da sua igreja. Pai, te louvamos por cada aluno que nos ouviu nesta aula. Abençoa ricamente, abre o seu entendimento, traz a iluminação da tua palavra, porque toda ela já é inspirada pelo teu Santo Espírito Santo da verdade. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem Amém. Meu professor, foi um prazer, foi uma honra. Foi um prazer. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem na paz de Deus.